Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Motoqueiros matam jovem, abalam também. Ambulante assassinado a golpes de faca no centro de Paulista. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 deste sábado, 31 de dezembro de 2022. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas foram registrados em Pernambuco 7 assassinatos. 6 crimes ocorreram no interior e 1 no Grande Recife. E este ano no estado já foram registrados 3.260 homicídios, sendo 1.839 no interior e 1.421 no Grande Recife. Preso suspeito de participar de assassinato de mulher no bairro da Iputinga. A notícia com a repórter Beatriz Albuquerque. Um dos suspeitos de ter participação na morte da projetista Amanda Silva Pedrosa, de 39 anos, foi preso em flagrante e encaminhado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, no bairro do Cordeiro, na zona oeste do Recife. Na chegada, ele se recusou a responder às perguntas da imprensa. Uma coisa para falar sobre o crime? A notificação? O homem de 20 anos é amigo do principal suspeito pela morte da mulher encontrada com mãos e pés amarrados em um apartamento no bairro da Iputinga. O amigo dele teria um relacionamento de 1 mês com a vítima. O advogado do suspeito preso, Richard Xavier, contou que o cliente é inocente. Ele detalhou a versão do homem. Eles saíram do apartamento, né, do local, foram comprar essas bebidas e quando voltaram, meu cliente disse que viu no momento em que ele colocou um pozinho no copo da moça. Ele até questionou o rapaz, o que é isso? E ele disse que seria Viagra, que a moça costumava tomar antes de praticar as relações sexuais. E que depois disso, eles foram para o quarto, né, o casal, e que ele teria ficado do lado de fora, bebendo ainda, né, e assistindo televisão, ouvindo música. Dentro do quarto, ele disse que não conseguia ouvir nada. Por quê? Quando entraram, eles colocaram uma música alta, e que por isso ele não sabia o que estava acontecendo. Ele imaginou que estaria acontecendo o ato sexual dentro do quarto, né? Quando o Rafael abriu a porta, ele teria percebido que ele estava com sangue, E ele perguntou, o que foi que aconteceu aí dentro? E ele disse, eu matei ela. Ele contou ainda que o cliente não denunciou o amigo por ter sido ameaçado. E agora você não vai falar nada, porque eu sei onde você mora, eu sei onde sua família mora, eu conheço toda a sua família e do jeito que eu fiz com ela, eu vou fazer, inclusive, com a sua mãe e com seu pai. Certo? Ele com medo, claro, lógico, ficou calado. E o Rafael ainda disse, você vai inclusive pegar as coisas e colocar dentro do meu carro. Ele colocou dentro do carro dele e foi embora. É importante esclarecer uma coisa, o Robson, que é o meu cliente, ele estava de moto. Então, como ele estava de moto, ele não teria como sair daquele local com qualquer tipo de produto de crime, de roubo, do nada. Não há qualquer materialidade, não há nada que possa ligar o meu cliente a esse crime que a gente sabe que foi um crime bárbaro. Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco, por meio da 2ª Delegacia de Polícia de Homicídios, DHPP, disse que as investigações prosseguem e que mais detalhes serão fornecidos em um momento oportuno. O homem seguirá para a audiência de custódia neste sábado. Já o principal suspeito segue foragido. Beatriz Albuquerque, para o Bandeira 2. A polícia investiga um assassinato que aconteceu na manhã de antes de ontem na rua Capitão João Roma, no bairro do Cordeiro. A vítima, Carlos Vinícius da Silva, de 25 anos de idade, morava na rua Professor Antônio Ostrezésilo, lá no Cordeiro, e foi assassinado a bala. A única informação é de que ele seria usuário de drogas e costumava dormir pelas ruas. A polícia também investiga 2 homicídios que ocorreram no Cabo de Santo Agostinho. Uma das vítimas é Linaldo José de Souza, de 37 anos. Estava desaparecido desde o último dia 11 e, de repente, antes de ontem,
ele foi encontrado morto a golpes de faca peixeira na Ponte do Pogi, em Suape. E o outro crime do Cabo que está sendo investigado, a vítima, o pedreiro Antônio Pedro do Carmo, de 48 anos de idade, é conhecido como Tonho da Pinta ou Codorna. Ele foi assassinado com tiros de pistolas .49mm na cabeça, na Travessa São Francisco, lá no Cabo. Crime praticado por elementos desconhecidos e, segundo informações da polícia, ele, o Tonho de Pinta ou Codorna, ele teria sido testemunha ocular de um homicídio no último domingo, onde a vítima teria sido Felipe, um ex-presidiário e também traficante de drogas. E a polícia trabalha com a hipótese de um crime de queima de arquivo. A polícia também investiga uma tentativa de assassinato cuja vítima foi Leonel Kennedy Dias de Moura, que tinha 23 anos de idade. Ele tem 23 anos, mora na Avenida Colibri, no Maranguapium Paulista. Ele foi baleado no sítio dos Escravos, lá em Rio Doce, por 3 homens até então desconhecidos. Emanuel Felipe Noronha de Souza foi assassinado a pauladas e golpes de faca peixeira na rua Falcão Neri, no centro em Uricuri. E os suspeitos do crime, os elementos William Taldidel, que em seguida fugiram numa motocicleta. A doméstica Maria Luciane de Souza, de 33 anos de idade, foi assassinada com tiros de revólver na rua Arlindo de Alcântara Maciel, em Vitória de Santo Antão. Teria sido feminicídio, pois o suspeito do crime, o companheiro dela, Ismael Pedro Alves, que foi preso e autuado em flagrante. O corpo de Maria Luciane de Souza foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Ragelson Mira de Souza, de 41 anos de idade, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo no sítio Recanto, zona rural, no bairro São José, zona rural de Caruaru, no agreste do estado. A autoria e os motivos do crime são ainda desconhecidos. Josimar Calixto do Nascimento, de 44 anos de idade, e o irmão dele, Gilmar Pedro Calixto do Nascimento, 55 anos, eles foram baleados na noite do dia 18, último dia 18, na Fazenda Tigre, zona rural de Orocó. 2 suspeitos de motocicleta chegaram no local, cobrando R$300 a um dos irmãos do Josimar, e daí em seguida meteram bala, matando na hora o Josimar Calixto do Nascimento e ferindo o irmão dele, Gilmar Pedro Calixto do Nascimento, 55 anos, que foi levado para o hospital unidade de traumas lá de Petrolina, e ontem ele acabou morrendo. Portanto, foi um duplo assassinato e, evidentemente, elementos traficantes que estariam cobrando dívidas de um dos irmãos, justamente do Josimar, que foi o que morreu no local. Gabriel Lucas Domingos Silva de Lira, de 24 anos de idade, ele foi alvejado com disparos de arma de fogo na Vila Torres Galvão, em Palio Paulista, por 2 homens numa motocicleta. Os caras pediram o celular dele, ele correu para não entregar o aparelho, e daí os caras abriram fogo contra ele. Gabriel Lucas Domingos Silva de Lira foi socorrido na emergência do Hospital Miguel Arraes, em Paulista. A doméstica Ruth Francisca da Silva Oliveira, com 56 anos de idade, residente na rua José Luiz Pereira, em Timbaúba, ela foi atropelada e morta na Avenida João Pereira Lima, em frente ao terminal rodoviário lá em Timbaúba, por um ônibus da empresa 1002, cujo motorista por pouco não foi linchado pela população revoltada. O corpo de Ruth Francisca da Silva Oliveira foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Giovanni Alves de Souza, com 40 anos de idade, morreu em consequência de um acidente, uma colisão envolvendo 2 motos na PS 626, no bairro Nova Descoberta, em Petrolina. O corpo de Giovanni Alves de Souza foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, lá mesmo em Petrolina. Motoqueiros matam jovem a bala na cidade de Itambé. Ambulante assassinado a golpes de faca no centro de Paulista.
Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Agradecendo a rapaziada sempre sintonizada aqui com a gente na Jornal e desejando um feliz 2023 para todos. Jéssica das Carnes no Terminal das Combis, no Maranguape Zero em Paulista. Ela é amiga do comissário Cláudio Nu e a esposa Dona Estela e também o filho do casal Júnior Cabeção. No bairro do Pina, Hugo do Peixe, a esposa Nilza e os filhos Roberto e Robinho. No Beco do S, Comunidade do Bode, ainda no Pina, Zé do Peixe, a esposa Cristina, Juca do Frete e Marcelo do Mercadinho e a turma do Sindicato de IAI. Jailton Vera Verão, mora lá na rua Fernandinho, no córrego do Genipapo. No Mercado Público em Camaragibe, todos ligados com a gente aqui na Jornal. Paulo do Miúdo, Cecinha da Carne, Paulo do Queijo e Sandro do Miúdo com a esposa Leiga, o filho Alexandre e o sobrinho Jean. No Mercado Público em Nova Descoberta estão lá Mr. Nelson, a esposa Aninha e os filhos professor Neferson e Nádia da loja Bem Sensual. O sargento PM Neri, ex-morador de Casa Amarela, onde é conhecido como Pipo da Gaiola, tá mandando um abraço e um feliz ano novo para toda a rapaziada lá em Casa Amarela. Pinto Lanterneiro do córrego Antônio Leão, é o conhecido Barriguda lá no córrego Zé Grande. Nel Cabeleireiro na rua do Chafariz, também no córrego Zé Grande. Ziva do Ferro Velho tá lá na Campina do Barreto. Paulo Dias, presidente das Catraias dos Estados Unidos, em Pau Amarelo Paulista, e a esposa Gláubia e os familiares de Paulo em Uruçumirim. Estão lá seu Sebastião e as primas Graça e Luciana. No edifício Igaraçu, no início ali da Dantas Barreto, Moreira Modas com o pessoal dele, Zé do Óculos e Heriberto do Ouro. E também o Léo do Caldinho do Léo, lá também bem pertinho. Seu João Jorge Jadson dos Produtos Igual estão em Igaraçu. Zé do Sal e o amigo Biá, da rede de supermercados em Águas Compridas, Olinda. Também ligados com a gente na Jornal, o Dr. Paulo Itácio e toda a nova diretoria do SEAS, inclusive também o Segurança Eziel. O Vanvan e o MC Guela estão em Santo Amaro, em Olinda, Saulo, Holanda. Toda a turma ligada com a gente aqui na Rádio Jornal. Francisco e Brasil, da SDS. Francisco mora no bairro do Jardim Atlântico, em Olinda. E a rapaziada do Cafezinho do Paquetá, que fica em Caixa d'Água, Olinda. Os irmãos Nilson Pereira e Nilma Pereira estão na Mangueira, e também o motorista Fred no Camelódromo, na Dantas Barreto, ali no módulo 2. Estão lá Neném do Calçado, Rafa Cel, Lima Cel, Léo Cel, Cicinho Cel e também as meninas da loja de maquiagem Pickmate, inclusive Isa Maria, Lani, Marcela e a nossa amiguinha Natália Hermosa. Toda a rapaziada ligada com a gente aqui na Jornal, e a gente desejando um feliz 2023 para os nossos companheiros operadores aqui da Rádio Jornal. Evandro Chaves, o popular Chaveirinho, Guto César do Pedala Casa Amarela, Sandro Garrido, Edilson Lima, Guga Aldo Leite, Big Alves, Erivelton, Carlos Santos e o nosso querido Avanildo Cerqueira, que está comandando aqui o Bandeira 2, e daqui a pouquinho vai comandar também a primeira página na Supermanhã, você sabendo de tudo. Agradecendo também e desejando um feliz ano novo para o Max Augusto, Elis Martins, Natália Ribeiro e também os motoristas que sempre estão transportando a gente aqui no Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação, Joaci, Germano, André e também Tiago. José Jefferson de Moura, um rapaz com 29 anos de idade. Ele trafegava de motocicleta, entrou sozinho em um motel no município de Belo Jardim, no agreste do estado, e acabou morrendo no quarto do motel. A causa mortes é ainda desconhecida e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Edgar Amorim de Souza, um idoso de 75 anos de idade, residente na Rua das Flores, no bairro do Salgado, em Caruaru. Ele sofreu um acidente automobilístico na Vila do Socorro, à margem da BR-104, em Taquaritinga do Norte. Foi levado para o Hospital Regional do Agreste, lá em Caruaru, mas acabou morrendo em consequência da gravidade dos ferimentos.
Francisco Sheldon da Silva Oliveira, de 28 anos de idade, e Tiago da Silva, de 35 anos. Eles foram agredidos a bala, tentativa de duplo homicídio na rua Santo Ângelo, comunidade da Portelinha, em São Martim. E as vítimas foram socorridas na emergência do Hospital Getúlio Vargas. Samuel Batista Teixeira, de 26 anos de idade, levou uma facada nas costas no bairro da Vila Velha, em Petrolina. O suspeito do atentado, Vinícius da Silva Barbosa, 18 anos de idade, que logo em seguida foi preso e encaminhado à delegacia local, onde foi autuado em flagrante. E o Samuel Batista Teixeira foi socorrido na emergência lá do hospital em Petrolina. O Wellington Silva das Chagas, de 49 anos de idade, residente na rua Arthur Pernambucano de Almeida, no bairro do Jangue, em Paulista, foi agredido a golpes de faca peixeira pertinho da residência dele por elementos desconhecidos. De acordo com informações, ele, Wellington Silva das Chagas, responde por assalto. Ele foi socorrido na unidade de pronto atendimento à UPA do Jardim Paulista Abaixo. Marcos Antônio Ferreira do Nascimento, jovem com 23 anos de idade, e Wanderson Lourenço de Lira, 26 anos, foram baleados na rua Caetano Alves Varela, no bairro do Prado, em Gravatá. A autoria e os motivos da tentativa de duplo assassinato são desconhecidos. Os rapazes foram levados para o hospital lá em Gravatá e depois, em seguida, removido aqui para Recife, para a emergência do Hospital da Restauração. Agora, Vanildo Cerqueira, vamos falar de aniversários. Estão aniversariando hoje Carlinhos Paraíba e Tonzinho. Os dois fazem parte do grupo Dinossauro da Macaxeira, grupo comandado por Jorge Barbosa, que é o Jorge de Pitão. Maria Gabriela, completando hoje 22 anos de idade, ela é filha de Juninho do Depósito e da Água Mineral, na rua Frei Casimiro, em Santo Amaro. E Juninho já está preparando uma festa aí para a filha Maria Gabriela. Juninho, ele é vizinho de Brunão, das Costelas do Lanches, também lá na Frei Casimiro, em Santo Amaro. Leninha está completando hoje 39 anos de idade. Leninha é filha do coveiro Paulo Alegria, do cemitério Parque das Flores, e Paulo Alegria vai preparar uma festa com a participação também dos amigos lá do Parque das Flores, Buiú, Boca de Alcari, Dadinho, Silvio, fiscal Osiel Rodrigues, e também a administradora Ione. E agora os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira. Estão aniversariando hoje os tenentes Carlos Alberto da Costa Santos e Odilon Francisco da Silva, e os sargentos Antônio Eustáquio da Silva e José Gomes Vieira. Uma motocicleta Bros 160 preta com queixa de roubo foi apreendida pela polícia na rua Nísio Galvão, na cidade de Pesqueira. O veículo foi encaminhado ao pátio da delegacia local. Uma caminhonete Estrada Cinza, produto de roubo, foi abandonada por marginais do município de Cachoeirinha e foi apreendida pela polícia em um matagal. Um elemento em atitude suspeita correu da polícia e deixou para trás 3 papelotes de maconha no bairro da Caixa d'Água, em Pesqueira. Um jovem de 18 anos de idade foi preso com a boca entupida de drogas. Isso mesmo, o suspeito estava com 5 pedras de crack e foi detido na comunidade, na cidade de Belo Jardim, no agreste do estado. Ele foi encaminhado à delegacia local. Na Vila Alta dos Coqueiros, em Lajeado, no agreste do estado, policiais do GAT prenderam 3 suspeitos que estavam com 28 pedras de crack. São eles, elementos: José Wilson da Silva, de 28 anos de idade, Fábio Clemente, 22 anos, e Juliano Mendes da Silva, 27 anos de idade. Todos, o trio, foi encaminhado com a droga para a delegacia local, onde foram os 3 autuados em flagrante. Na Rua do Rosário, em Aliança, um homem, ao ver a polícia, tentou se desfazer de um revólver calibre 38, mas acabou dançando, foi preso. O suspeito foi encaminhado à delegacia. Ele seria, inclusive, um ex-presidiário. 2 porções de maconha foram apreendidas com um elemento na Avenida João Cavalcante Petribu, em Lagoa de Itaenga.
O suspeito foi encaminhado à delegacia com os entorpecentes. A polícia militar recuperou um carro roubado em Nazaré da Mata e prendeu um suspeito que foi encaminhado à delegacia local. Lembrando que de ontem para hoje, nas últimas 24 horas no estado, foram registrados 7 assassinatos, 6 crimes ocorreram no interior e 1 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 3.260 assassinatos, sendo 1.839 no interior e 1.421 no Grande Recife. A polícia investiga um assassinato que ocorreu antes de ontem em Jaboatão dos Guararapes, mas precisamente em um viveiro, próximo de um viveiro de camarão, pertinho da casa da vítima, Marcelo Rocha dos Prazeres. Ele morava na rua Frei Damião de Bozano, no bairro de Barra de Jangada, lá no Jaboatão dos Guararapes, e ele foi assassinado com disparos de arma de fogo. E a polícia também investiga um homicídio que aconteceu na madrugada de antes de ontem, na rua Bahia Formosa, na ilha de Jona Bezerra. Um rapaz que foi assassinado dentro de casa. José Anderson da Silva, 36 anos de idade, era um ex-presidiário. Portanto, a polícia segue investigando o caso. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Motoqueiros matam jovem a bala na cidade de Itambé. A vítima, Mauro Alexandre de Pontes, com 21 anos de idade. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo a queima-roupa na cabeça. Ele estava em um salão de beleza localizado na rua Senador Paulo Guerra, em Itambé. Foram 2 homens numa motocicleta XRE 300 cilindradas de placa não fornecida. E de acordo com informações da polícia, Mauro Alexandre de Pontes, ele teria envolvimento com tráfico de drogas, inclusive estaria sofrendo ameaças. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Ambulante assassinado a facadas no centro em Paulista. Wanderson Ângelo Martins da Silva, um rapaz com 28 anos de idade, residente na Rua Superior, no bairro do Nobre, em Paulista. Ele foi assassinado com golpes de faca peixeira na Rua Siqueira Campos, em frente ao supermercado do Miranda, lá no centro em Paulista. Crime praticado por elemento desconhecido. A vítima ainda chegou a ser levada para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Jardim Paulista Baixo. Wanderson, ele trabalhava como ambulante lá no centro de Paulista e, de acordo com informações, seria um ex-presidiário. Por sinal, ele morreu com a tornozeleira do sistema prisional. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua no plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.